Os pets devem trazer alegria e companhia para nossas vidas. O propósito de ter um adorável gatinho ou cachorrinho é que eles façam tudo parecer melhor. Mas aqui vai uma reviravolta. E se eu te dissesse que alguns animais de estimação comeram seus donos? É chocante, mas também é verdade. Ouvir essas histórias pode fazer você olhar para seu pet de uma forma diferente a partir de agora. Estes são 20 pets inacreditáveis que comeram seus donos. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Mulher indonésia atacada até a morte por crocodilo de estimação gigante. Primeiramente, se você mantiver um crocodilo de estimação ilegal, pode haver algumas consequências. A maioria delas deveria ser óbvia para qualquer pessoa com um mínimo de bom senso. Por exemplo, vale lembrar que esses predadores com dentes afiados caçam presas de sangue quente e, como era de se esperar, eles não são exigentes quando o assunto é se alimentar. Humanos são, sem dúvida, de sangue quente, então eles são uma boa opção. Claro, anualmente na África, há centenas de ataques de crocodilos a seres humanos, e entre 1/3 e metade deles acabam sendo fatais. Essas probabilidades não são nada boas, e é melhor manter distância deles. Esse crocodilo estava sendo mantido como um animal de estimação em um cercado em Sulawesi, na Indonésia. Seu nome era Mary, algo irônico, na verdade. O crocodilo pesava 700 quilos e aparentemente estava bem irritado por ser um animal de estimação. Ele aproveitou a oportunidade para expressar esse descontentamento quando uma mulher caiu no cercado, enquanto tentava alimentar o réptil. O crocodilo, então, mordeu um dos braços da mulher, devorou boa parte do seu torso, assim que a infeliz mulher caiu no cercado. Embora seja uma história de advertência, na verdade ela aconselha você a não ter um crocodilo de estimação, porque ele vai te comer. Mas eu sei que vocês são pessoas inteligentes e já sabiam disso, não é? Bem, isso foi um monte de risadas. Número 2. Mulher morta por leão. Bem, esta é a história de uma jovem mulher que foi morta por um leão em um parque de animais onde ela era estagiária voluntária, e não de um leão de estimação. Então, é algo diferente. A responsabilidade do ataque parece estar nas mãos do parque, que era responsável pelos cercados de onde o leão conseguiu escapar. O leão macho de 5 anos conseguiu sair da sua jaula de alimentação para atacar a jovem enquanto ela limpava a área maior do cercado. A investigação se concentrou na porta da jaula, e como foi tão fácil para o grande felino abri-la. Ele escapou e atacou a mulher, matando-a ao quebrar seu pescoço. Este é um trágico incidente de uma mulher morta no trabalho, e é bem diferente de algumas das outras histórias que vimos hoje. Número 3. Homem do Texas diz que vaca psicótica o atacou e quase o matou. Vacas podem parecer dóceis e meio burras, mas não se deixe enganar por essa aparência inocente. Às vezes elas são completamente malucas. Greg Nolan, de Alvin, no Texas, teve um encontro com essa vaca específica antes. Ela já havia demonstrado sua insatisfação ao encurralá-lo e dar-lhe uma cabeçada. Parece algo suave, mas uma vaca tem uma cabeça grande e pesada, e ela pode causar danos significativos com isso. Mas, na verdade, isso foi apenas um aviso. Algumas semanas depois, a vaca teve um problema maior com o fazendeiro e demonstrou isso ao derrubá-lo, pisoteá-lo, quebrar várias de suas costelas, perfurar um pulmão, destruir seu baço e colocá-lo na UTI. Mas é assim que as vacas podem ser, especialmente se, como essa, elas tiverem um bezerro para proteger. Elas podem ser ferozes e agressivas com qualquer coisa ou pessoa que considerem uma ameaça. Por isso, nunca se aventure em um campo cheio de vacas com seus bezerros, mesmo que você ache que todas elas parecem fofas e gentis. Elas vão te matar com um simples olhar. Número 4. Macaco meio selvagem mata seu dono na Malásia. Macacos são péssimos animais de estimação. Por que as pessoas ainda se deixam enganar facilmente por macacos? Esses animais estão sorrindo para você,
porque de alguma forma conseguiram convencê-lo de que estão sendo fofos, quando na verdade estão roubando você e oferecendo uma prateleira cheia de doenças desagradáveis para você dar uma olhada. Aqui está um exemplo claro. Esse cara aparentemente estava colhendo cocos com seu macaco de estimação quando o macaco enlouqueceu e o matou. Isso é o que você ganha por ter um macaco de estimação. O homem foi aparentemente atacado pelo macaco, que cortou uma artéria no pulso dele. Quando seu filho saiu para ver o que estava acontecendo, encontrou o pai morto e o macaco então atacou o filho, mordendo-o no pescoço. Então, repito, macacos são realmente os piores, e não tenha um macaco de estimação. Número 5. Homem morto após ataque de cervo. Embora ser atacado e morto por um cervo seja algo bem raro, as circunstâncias do incidente tornam tudo mais provável do que qualquer encontro usual. Cervo na natureza geralmente prefere correr ao invés de se envolver em qualquer tipo de luta com seres humanos. Mas o cervo dessa história estava em um cercado e, portanto, não tinha para onde correr. Gerald, de East Texas, foi até o cercado em seu quintal para alimentar os cervos que ele mantinha como animais de estimação. Mas então, esse cervo atacou Gerald, e ele acabou morto. O cervo era um macho em época de acasalamento e, portanto, estava bem agressivo. A intrusão de Gerald no espaço confinado do cercado foi vista pelo cervo como uma ameaça, e ele atacou o homem. Ele morreu ali no cercado, e o cervo mais tarde foi eutanasiado. Número 6. Furão de estimação come 7 dedos de bebê. Alguns animais de estimação são verdadeiros idiotas e fazem as coisas mais horríveis, até aquelas coisas que ninguém jamais imaginaria que eles fariam, como esse furão que atacou um bebê na cama e comeu 7 de seus dedos. É realmente horrível. Mas o que um furão estava fazendo subindo na cama de um bebê às 2h30 da manhã? Mais uma vez, ao possuir esses animais, as pessoas parecem ignorar os perigos, e as crianças pagam o preço pela negligência dos pais. O bebê de 4 meses ficou sem os dedos, sobrando apenas os polegares e metade de um dedo mínimo, depois que o furão o atacou no meio da noite. Os pais foram alertados pelo choro do bebê, e o furão foi morto quando o pai o lançou contra a parede ao descobrir o que tinha acontecido. Eles estão sob investigação por negligência e por não possuírem licença para ter o animal de estimação. Número 7. Janetville e seus gatos. Bem, eu avisei que isso aconteceria. Gatos são psicopatas e não pensam 2 vezes antes de comer você assim que você morrer. Eles nem sequer terão a cortesia de esperar até que você fique frio. Janetville tinha 56 anos quando morreu em sua casa em Ringwood, Hampshire, no Reino Unido. Seus vizinhos não a viam há algum tempo e começaram a se preocupar. Então, chamaram a polícia. Seu corpo foi encontrado no chão da cozinha, tendo sido quase completamente devorado pelos seus gatos. Outros animais de estimação foram encontrados mortos na casa após morrerem de fome. No entanto, os gatos pareciam ter se deliciado comendo a dona. Como vocês estão se saindo por aí? Isso certamente não é o momento mais divertido que já tivemos juntos. E espero que todo esse terror não dê pesadelos ou faça você olhar para o seu gato de maneira diferente. Tenho certeza de que o seu Fluffington não tem nenhuma intenção assassina de fazer um banquete com você, certo? Número 8. Ronald Huff e seus lagartos de estimação. Em 2002, vizinhos em um prédio de apartamentos em Newark, Delaware, chamaram a polícia para investigar quando foram alertados por um cheiro terrível vindo do apartamento de Ronald Huff. Já sabemos o que um cheiro ruim significa, não é? O Sr. Huff estava, de fato, muito morto, mas as circunstâncias da morte do homem de 42 anos eram bastante menos rotineiras. A polícia conseguiu finalmente entrar no apartamento e descobriu o corpo, ou o que restava dele, sendo devorado por um bando de enormes lagartos monitor do Nilo, 7 deles, para ser preciso. Ainda não se sabe se Huff morreu de causas naturais e depois foi devorado pelos lagartos,
ou se os lagartos também fizeram o trabalho de matar, além de devorar. Esses lagartos são conhecidos por seu veneno e dentes afiados. O veneno geralmente não é forte o suficiente para derrubar um humano, mas pode ter alguns efeitos na pressão sanguínea. Como o corpo de Huff foi encontrado perto da porta, a polícia acreditou que ele estava tentando sair e provavelmente foi comido vivo. Número 9. Brenda Guerreiro e seu Pitbull. Vestir seu animal de estimação com um suéter de Natal estúpido provavelmente causará violência inesperada. Esta mulher em Tampa, Flórida, estava tentando colocar um suéter do Dopey em seu cachorro Scarface quando o cão decidiu que não gostava muito dessa ideia e a mordeu no braço. A história então diz que o cachorro avançou em seu marido quando ele tentou ajudar, e depois o filho deles entrou e tentou esfaquear o cachorro repetidamente no pescoço, mas ele ainda estava furioso. Bem, poderia ter sido pior. Depois de ser esfaqueado, a polícia chegou ao local e tentou usar dardos tranquilizantes, mas falharam. Então, usaram um taser, o que também aparentemente não foi muito eficaz, até finalmente derrubarem o cachorro com uma arma de projétil de saco de feijão. O cachorro foi então levado e sofreu uma eutanásia. As pessoas foram levadas ao hospital e tratadas por seus ferimentos, mas acabaram bem. Sério, por que um cachorro precisaria de um suéter na Flórida, de todos os lugares? Número 10. Mark Vogel, aranha e outros animais exóticos. Em 2004, a polícia na Alemanha foi chamada ao apartamento de Mark Vogel para investigar um cheiro terrível, o que nunca é um bom sinal. O que encontraram dentro poderia ser uma cena de um filme de terror. Vogel era fã de animais exóticos, e sua casa estava cheia de enormes aranhas. Ele havia sido morto por uma picada de uma aranha viúva negra, que ele tinha nomeado de Betina. Aparentemente, a picada foi mais potente do que a de uma cascavel e mais letal do que uma cobra. Seu corpo foi dominado pelas centenas de aranhas que ele mantinha em seu apartamento. Ele estava envolto em teias, e as aranhas estavam por todo ele, na boca, no nariz, e seus lagartos e aranhas comedoras de pássaros estavam gradualmente comendo sua carne. Número 11. Homem morto por hipopótamo de estimação na África do Sul. É uma coisa triste ser morto por um querido animal de estimação, especialmente quando parecia haver uma relação de amor com o ser humano, que mais tarde é abandonado. Esta é a história de Humphrey, o hipopótamo, que foi adotado por um fazendeiro na África do Sul quando ele encontrou o animal ainda filhote. O hipopótamo de 2.000 libras e seu dono já eram um pouco famosos na internet, quando imagens do fazendeiro montado nas costas do hipopótamo se tornaram virais. Mas não terminaria em tanta diversão e brincadeira. O fazendeiro foi encontrado morto no rio, com várias mordidas do hipopótamo, aparentemente sendo a causa da morte. Um hipopótamo irritado mostra seu desagrado abrindo a boca bem grande de maneira ameaçadora ou cobrindo a fonte de sua irritação com uma carga. De qualquer forma, eles podem parecer fofos, mas é importante manter uma distância segura. Essas criaturas podem ser fatalmente mal-humoradas. Além da mandíbula poderosa do hipopótamo, o enorme peso é outra fonte de seu poder. Um hipopótamo em carga é uma visão assustadora, e eles podem e frequentemente matam coisas vivas, mesmo que acidentalmente. E embora pareçam sorriso, esses animais não são tão amigáveis quanto parecem. Interações com humanos podem ser fatais. Os ataques de hipopótamos matam até 500 pessoas por ano, e esses animais são ferozmente territoriais. Eles defendem seu espaço com o uso de força letal, sem hesitação. Então, talvez a coisa mais imprudente que uma pessoa possa fazer seja tratar um animal selvagem como esse como um animal de estimação. Número 12. Mulher morta por cães-lobo de estimação. Antes de mais nada, é importante saber que é ilegal sair por aí na natureza e simplesmente pegar um lobo para você. Isso seria imprudente e, com certeza, extremamente mal educado.
Agora, se você está determinado a ter um animal de estimação que possa te comer, sua opção é adquirir um cão-lobo. Esses animais, muitas vezes, são indistinguíveis de seus parentes selvagens, os lobos puros, mas têm um pouco de linhagem doméstica misturada, só para dar um toque mais amigável. Geralmente essas raças domésticas são pastores alemães, huskies siberianos ou alaskan malamutes. Essas raças são suficientemente parecidas com lobos para não diluírem a aparência selvagem do lobo em si. Também deve ser notado que os lobos usados para criar esses animais híbridos vêm de uma população de lobos cativos. Cães que foram cruzados com lobos podem parecer um bom compromisso para pessoas que são grandes fãs de lobos, mas é uma ideia muito ruim tentar domesticar um lobo. Isso não pode ser feito. Eles são animais selvagens e irão se comportar dessa maneira. Não importa o que você faça, e muito desse comportamento selvagem envolve, para algumas pessoas, principalmente as mais excêntricas, a ideia de ter um lobo como animal de estimação é simplesmente irresistível, apesar do fato de que um lobo certamente não é um colega de casa educado e é, de fato, um animal selvagem com alguns hábitos de cheiro bastante desagradáveis. Ainda assim, existe uma verdadeira vontade de domesticar o lobo e trazê-lo para dentro de casa. E assim, o híbrido de lobo e cachorro existe. O cruzamento de lobos com raças domésticas de cães tenta tirar um pouco da fera do animal, tornando-o menos propenso a fazer xixi por todo o seu estofado. Essa mulher tinha 9 desses animais híbridos em sua casa na Pensilvânia. Ela havia dito anteriormente que essas criaturas haviam lhe dado um amor incondicional, mas depois eles a atacaram até a morte, e ela morreu na jaula eletrificada, onde 8 de seus animais de estimação estavam alojados. É triste ou é estúpido? Deixo para você decidir. Número 13. Urso pardo de Hollywood mata treinador. Como predadores de topo, os ursos pardos estão no topo da cadeia alimentar, o que basicamente significa que eles podem comer o que quiserem e ninguém pode impedi-los. Sua dieta é muito variada, indo de nozes e frutas silvestres até grandes mamíferos, como alces e bisões, e praticamente tudo no meio disso. Geralmente solitários, os ursos pardos tendem a vagar sozinhos pela natureza, como em um videoclipe profundo e melancólico ou como um poeta nostálgico. Mas não se deixe enganar pela aparência triste desses animais. Esses perigosos ursos podem correr a até 50 km por hora, mais rápido do que você, confia em mim, e representam uma ameaça real aos humanos, caso se sintam em perigo, tenham filhotes por perto ou mesmo se estiverem de mau humor. Esse urso em particular era, na verdade, um famoso ator de cinema, mas atacou seu treinador em um incidente que deixou todos se perguntando o que poderia ter provocado isso. O urso pesava cerca de 320 quilos e tinha 2,3 metros de altura. Dá para imaginar como conseguiu dominar um humano comum. Stephen Miller, o tratador do urso, foi mordido no pescoço durante o ataque. Outros 2 treinadores conseguiram conter o urso usando spray de pimenta, mas já era tarde demais para salvar a vítima. E o que você acha que faria um grande urso selvagem se irritar tanto e atacar assim? Bem, quem poderia dizer? Mas completamente sem relação, como você acha que se sentiria sendo treinado ou forçado a atuar em filmes do Will Ferrell? Estaria empolgado com isso ou, um dia, expressaria certo descontentamento? Número 14. Fazendeiro devorado por seus próprios porcos. É muito conhecido que porcos comem praticamente qualquer coisa e tudo mais, na verdade, exceto dentaduras. Essa é a história extremamente horrível de um fazendeiro chamado Terry Vance Garner, que foi morto após ser derrubado por seus porcos, que então o devoraram vivo. O terrível destino desse homem de 69 anos foi descoberto quando um membro de sua família encontrou pedaços de seu corpo e sua dentadura espalhados dentro do cercado dos porcos. Quase nada restou de Terry, mas havia evidências suficientes para determinar que ele foi consumido por seus animais. No entanto, não foi possível determinar a causa específica da morte, além, é claro, de ter sido devorado vivo.
supôs-se que ele poderia ter sofrido um ataque cardíaco durante o ataque. Bem, provavelmente, né? Se você está sendo comido vivo, pode muito bem ter um ataque do coração por causa disso. Número 15. Touro temperamental mata dono na Pensilvânia. De modo geral, quando um animal é conhecido por exigir placas de aviso ou por suas habilidades de chifrada, é um sinal claro de que ele pode não ser o melhor animal de estimação. Ainda assim, algumas pessoas insistem em manter os animais mais perigosos como pets, e muitas sofrem as consequências dessa decisão questionável. Como foi o caso deste homem na Pensilvânia. Ricky Weinhold foi atacado por um touro em um cercado ao ar livre, onde alugava espaço em uma fazenda a cerca de 100 quilômetros de Filadélfia. Apesar de vários avisos dos proprietários da fazenda sobre o quão perigoso o touro era e de que ele deveria se livrar do animal, Ricky ignorou os alertas. Na verdade, o touro já havia atacado Ricky no verão anterior, em um incidente que resultou em várias costelas quebradas. No final, o touro fez o pior e esmagou Ricky até a morte. Número 16. Mulher australiana morta por seu camelo amoroso. Camelos geralmente não são considerados animais de estimação brilhantes. Eles têm uma aparência um tanto bizarra e, convenhamos, não são conhecidos por suas boas maneiras. No entanto, eles são bastante resistentes e possuem adaptações impressionantes para a sobrevivência. Os camelos são adaptados para comer de forma a ajudá-los a sobreviver em tempos de seca. Eles armazenam gordura em suas corcovas, que funciona como um sistema de reserva quando há pouca comida. Se o camelo estiver faminto, sua corcova pode encolher e até deslizar para o lado. Ela volta ao normal e se firma novamente depois que o animal é alimentado e tem um bom descanso, geralmente em algumas semanas. Essa adaptação permite que os camelos sobrevivam a condições extremas e, em alguns casos, fiquem vários meses sem beber água. Mas, mesmo com essas credenciais impressionantes, os camelos ainda podem ser temperamentais. Esse caso em particular foi especialmente trágico. Pam Weaver ganhou um camelo como presente de aniversário de 60 anos do marido, Noel. O animal, que tinha 10 meses e pesava 150 quilos, derrubou Pam e tentou se acasalar com ela, resultando em sua morte. Aparentemente, não foi a primeira vez que o animal tentou relações inadequadas com outra espécie, já que tinha um histórico de comportamento semelhante com outros animais, incluindo o bode de estimação da família. Mas afinal, as pessoas deveriam manter camelos temperamentais como animais de estimação? Bem, diga nos comentários abaixo. Número 17. Norman e o tigre siberiano. Os tigres são criaturas lindas, misteriosas e adoradas, sendo os maiores de todos os grandes felinos, e também um dos animais mais perigosos do reino animal. Tigres são massivos, rápidos e possuem armas naturais afiadas, que sabem usar sem hesitação. Suas garras medem cerca de 10 centímetros, enquanto seus dentes têm cerca de 7,5 centímetros de comprimento e estão alojados em uma mandíbula extremamente poderosa. É a combinação perfeita para causar uma refeição violenta. Apesar de não terem os humanos como alvo preferido, há uma série de razões pelas quais esses animais assustadores estão se envolvendo com mais frequência em situações de ataque a humanos. No entanto, se você decidir manter esses grandes felinos como animais de estimação, estará se colocando em uma situação potencialmente perigosa. Foi isso que parece ter acontecido com um homem chamado Norman, de Ontário. Ele aparentemente colecionava animais selvagens e os mantinha atrás de sua casa de fazenda. Quando saiu para alimentar o tigre de 300 quilos em seu recinto, o animal o atacou. Parece meio óbvio, não é? Mas enfim, lá vamos nós. Número 18. Piton de estimação mata criança de 2 anos na Flórida. Ter um animal perigoso como animal de estimação é algo arriscado, mas se torna ainda mais grave quando há uma criança pequena e vulnerável na casa. Esta é a triste história de uma piton que matou uma menina, expondo a negligência dos adultos responsáveis,
o casal mantinha uma piton birmanesa em um tanque que não tinha tampa adequada, apenas um cobertor jogado por cima. A cobra, que estava subalimentada e frequentemente abaixo do peso, conseguiu escapar facilmente. Ela estrangulou a criança em sua cama e tentou devorá-la. O casal foi acusado de assassinato em 3º grau, homicídio culposo e negligência infantil, sendo condenado a 12 anos de prisão cada. Número 19. Membros da família encontram cachorros se alimentando do corpo do dono, na Filadélfia. Em uma história horrível vinda da Filadélfia, a polícia foi chamada ao local da morte de um homem. Pelo vidro da janela de sua casa, foi possível ver o corpo sendo devorado por 3 grandes cães. Policiais e bombeiros chegaram ao local, mas, de forma sensata, decidiram esperar pela chegada do controle de animais antes de entrar no prédio. Quando o controle de animais chegou, os cães foram retirados um a um. Tratava-se de 2 filhotes de 10 meses, mistura de cane corso com Bull Mastiff, e sua mãe. Apesar dos relatos iniciais sugerirem que os cães eram os responsáveis pela morte, foi confirmado mais tarde que o dono, de 67 anos, havia morrido de causas naturais. Sem comida, os cães, famintos, começaram a devorá-lo para sobreviver. Eles também destruíram a casa em busca de alimento, já que haviam passado dias sem ser alimentados. Normalmente, cães não comem seus donos com tanto entusiasmo. Esse foi um ato desesperado, diferentemente dos gatos, que, segundo dizem, mal podem esperar seus donos morrerem para devorá-los. Número 20. Charla Nash e o chimpanzé de estimação. Em 2009, um chimpanzé chamado Travis atacou uma amiga de sua dona, deixando-a com ferimentos que mudaram sua vida. O chimpanzé vivia com um casal em Stamford, Connecticut, onde ele se tornou uma celebridade local e ia para todos os lugares com seus donos. Então, uma série de eventos trágicos atingiu a família, e o chimpanzé brevemente escapou. Foi nesse momento que seu comportamento começou a ficar errático. Um dia, uma amiga chamada Charla Nash, que já conhecia o chimpanzé há anos, estava visitando a casa da família. O chimpanzé havia pegado as chaves do carro de sua dona e Charla tentava recuperá-las, oferecendo o brinquedo favorito do animal. De repente, o chimpanzé atacou Charla, praticamente arrancando seu rosto. A dona tentou parar o ataque batendo e depois esfaqueando o animal com uma faca. Ela achou que sua amiga Charla Nash estava morta. Quando a polícia chegou, o chimpanzé tentou entrar no carro, mas, ao perceber que estava trancado, quebrou a janela. Nesse momento, os policiais dispararam várias vezes contra ele, e o chimpanzé morreu. Charla teve que passar por uma extensa cirurgia facial. Quase todos os ossos do rosto dela estavam quebrados. Suas pálpebras, nariz, maxilar, lábios e uma grande parte do couro cabeludo foram arrancados. Ela ficou cega, perdeu uma mão e parte de outra. Chimpanzés são conhecidos por exibir comportamentos agressivos contra humanos e podem atacar, mesmo parecendo relativamente dóceis. A questão é que chimpanzés são imprevisíveis e podem mostrar comportamentos inesperados a qualquer momento. Eles podem parecer calmos em um instante e, no outro, agir violentamente, um pouco como todos os animais, incluindo os humanos. Os ataques de chimpanzés podem ser repentinos e extremamente violentos. Eles tendem a atacar quando percebem um humano como ameaça ou rival, ou até mesmo por simples irritação. Humanos podem ser bastante irritantes, você sabe. Chimpanzés são muito fortes e têm dentes afiados, o que significa que um ataque pode causar danos graves ou até mesmo a morte. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!